Olá, voltamos. Vamos continuar nosso estudo sobre substantivos. Em nosso último bloco, nós vimos a questão do substantivo abstrato, substantivo concreto, né? Qual é essa relaçãozinha, como é que eu tenho que classificar? Então, vamos lembrar. Eu tenho ideia de posse? O substantivo é concreto, tá? Consigo transformar em um verbo numa ação? O substantivo é abstrato. Lembra isso. Lembra também que os dois elementos são preposicionados, tá? O que é um elemento preposicionado? É aquele que vem acompanhado por uma preposição. Vamos anotar isso aí? Vamos lá? Vamos lá, material. Quando eu digo assim, olha só. A porta da sala foi arrancada. Foi arrancada pelos ladrões. Pronto. Olha só, aqui é a presença da preposição, mas eu não quero falar sobre isso aqui agora não, tá bom? Para não misturar. Eu quero só que vocês prestem atenção quanto a isso aqui. Esse da é uma preposição. Vamos relembrar? Olha só, ideia de posse. Não é isso? Se é ideia de posse, outra coisa. Aqui não tem nem como, não é? Errar. Porta é um substantivo concreto. Não esquece. Presta bem atenção. Ah, professora, mas na hora da minha prova eu não vou conseguir lembrar isso. E quando o substantivo não for concreto? Então, presta bem atenção. Olha só. Amor de mãe. Amor a mãe. Olha agora. O amor. Deixa eu só diminuir essa letrinha aqui. Formar a frase. O amor de mãe é para sempre. O amor de mãe é para sempre. O amor à mãe é para sempre. Tá vendo aí? Então, o amor de mãe, olha aí, gente, ideia de posse, não é? O amor à mãe, olha, o ato de amar a mãe. O ato de, deixa eu só ajeitar essa setinha, de amar a mãe. Então, isso aí vai fazer com que você consiga distinguir, né? Quem pratica e quem recebe. Muito cuidado com isso aí. Mas olha só, não vamos confundir muito a cabeça com isso não, tá? O primeiro passo é você entender isso aí. É ideia de posse, o substantivo é concreto, tá? Então, não é ideia de posse, mas designa uma ação, o substantivo é abstrato. Isso aí é a base. Não vamos muito ficar esquentando a cabeça com a relação de adjunta nominal, com complemento nominal. Agora não, tá bom? O que eu preciso, neste exato momento, é que você entenda. É concreto? Tá. É abstrato? Ótimo. Isso aí é muito importante, tá certo? Agora veja só, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes, o nosso substantivo, ele vem, vamos dizer assim, mascarado, tá? Muitas vezes vai acontecer isso aí. Então, você tem que prestar atenção em algumas construções, lembrando do que eu havia dito em nosso último bloco. A minha morfologia é muito importante para aquilo que eu vou executar na sintaxe, tá certo? Então, presta muita atenção a uma relação que eu vou te dizer. Vamos anotar? Material, vamos ver. Olha só, quando eu digo assim para vocês, eu vou mexer um pouquinho com o verbo, tá? Para você entender o que é que eu quero falar. Então, formas nominais. Vejam só, as formas nominais são 3. Então, eu tenho infinitivo, eu tenho gerúndio e eu tenho particípio. São as nossas formas nominais. Deixa eu apagar isso aqui que ficou tronchinho, vai ficar bem bonitinho. Então, eu tenho o infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Eu vou trabalhar agora com o infinitivo. Então, ar, ir. Agora, para e pensa um pouquinho comigo. Nós já procuramos saber por que nós chamamos os verbos no infinitivo, no gerúndio ou no particípio de formas nominais. A gente já parou para pensar sobre isso? Não, né?
Não, nós aprendemos assim, são formas nominais, infinitivo, terminações, ar, er, ir. Gerúndio, terminações, ando, endo, indo. Particípio, terminações, ado, não, edo não, edo não existe, não é? Ado e ido são as nossas terminações, nesse caso formadoras das nossas formas verbais, que são chamadas de formas nominais, melhor dizendo. Agora, nós nunca paramos para raciocinar e por que essa associação? São chamadas de formas nominais porque tais construções exercerão a função de nomes. Isso mesmo, exercerão a função de nomes. Isso quer dizer que, por vezes, em algumas situações, o nosso infinitivo executa a função de substantivo. Vocês sabiam disso? Pois é. Há algumas construções, quando empregadas, ou seja, alguns verbos no infinitivo, quando empregados em nossas orações, eles executam a função de substantivos, exatamente por conta das formas nominais, tá certo? Vamos anotar isso aí, isso é importante. Vamos anotar, vamos lá. Formas nominais exercem a função de nomes, né? Os verbos exercem as funções de nomes. Vamos só mudar a cor, olha só. O infinitivo exerce a função de substantivo. O gerúndio e o particípio exercem a função ou de adjetivos, isso é importante, tanto e tanto, ou de advérbios, tá? Muita atenção quanto a isso. Então, se eu digo a vocês assim, olha só, fumar é proibido. Fumar é proibido. Presta bem atenção. Aqui você tem uma construção, né, em infinitivo. Olha só. Agora presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando eu te digo que fumar é proibido, eu estou a te dizer que o ato de fumar. Perceberam? Então, lá vem a perguntinha que não quer calar. Olha só. O que é proibido? O que é proibido? Fumar. Então, eu tenho o infinitivo executando a função de um nome. Tá? E este nome é o nosso substantivo. Daí, a construção, neste caso, eu acho que você já ouviu falar, quando nós trabalhamos esta relação na sintaxe, você tem o sujeito oracional. Por que sujeito oracional? Porque o núcleo é o verbo no infinitivo. Aí você para e pensa, peraí, se o núcleo é o verbo no infinitivo, qual é a palavra mais importante que compõe o meu núcleo? O substantivo. Daí o substantivo, neste caso, está sendo representado pelo verbo no infinitivo. Entenderam? Isso é muito importante, sabia? Porque muitas vezes a banca vai jogar com você em cima desta construção. E você, se não prestar atenção, vai perder. Quer dizer, perderia se não estivesse estudando. Não é assim? Porque você está estudando, não está? Vamos lá, vamos ver outra oração, outro exemplo. Vamos ver. Olha só. É difícil para mim acreditar em você. É difícil para mim acreditar em você. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Existe uma regra, quando nós falamos em pronomes, por exemplo, em verbos, né? Existe uma regra que diz assim, mim não conjuga verbo, né? Mim não conjuga verbo. Nessa construção, ou seja, quando você tem um verbo aí aplicado, e esse verbo está no infinitivo, a regra te diz que antes deste verbo não pode aparecer mim. Por quê? Porque mim não conjuga verbo. Se a banca te exigir o teu conhecimento em cima disto, como é que vai ficar? Vamos ver? Checar. É difícil para mim acreditar em você. A banca pode te dizer assim, a construção se encontra de forma errada
né? Ou então, na linha 4, o mim pode ser substituído por eu. Ora, se o mim não conjuga verbo, então a construção aqui, para mim, está errada. Não é assim? Agora, presta bem atenção. O que é que tu tens nesta sequência? Não é um verbo no infinitivo? É sim. Não viu? Vamos marcar. Vamos lá. Marca aí. Acreditar. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer assim, ó. Ato de. Vejam aí. É difícil para mim o ato de acreditar em você. Sabe o que foi que aconteceu aí? Existe uma figura de linguagem chamada de hipérbato. O hipérbato consiste em misturarmos a ordem sequencial da minha estrutura. A ordem sequencial que eu falo é exatamente aquela ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Se eu lembro que o meu sujeito é representado por um elemento substantivado ou é representado pelo substantivo, eu vou saber então que este verbo que aí está no infinitivo representa o meu sujeito. E, na verdade, a banca, só para me confundir e fazer com que eu errasse a questão, trocou a posição, ou seja, trocou a ordem da minha oração. Vamos colocá-la em ordem. Vamos ver. Acreditar em você é difícil para mim. Olha aí. Aí eu pergunto, o mim estava errado? De jeito nenhum. O que está errado é o eu. Porque, na verdade, o eu aí não cabe, não é? Por que não cabe? Porque eu tenho um verbo no infinitivo, executando a função morfológica de substantivo e a função sintática de sujeito. É o nosso núcleo, não é? É o sujeito oracional. Perceberam? Cuidado com isso aí, tá bom? Vamos marcar. Vamos lá. O ato de acreditar em você é difícil para mim. Deixa eu só trocar a corzinha aqui, ó. Então, acreditar é meu núcleo. Não esquece, se é núcleo, é elemento substantivado, tá bom? Não esquece. Elemento substantivado, tá certo? Cuidado com isso aí, cuidado que a banca vai tentar te derrubar. Agora você vai estar estudando e isso não vai acontecer, tá certo? Continuando, vamos lá. Flexões do substantivo, flexões, variações do substantivo. Então, quando nós falamos em gêneros, nesse caso, nos remetendo ao substantivo, porque eu também posso flexionar o adjetivo, mas aí é assunto para depois. Então, quando eu falo em gêneros, esses gêneros podem ser trabalhados de duas formas, tá certo? Então, eu tenho os biformes e eu tenho os uniformes. Bi significa dois. Então, os substantivos são chamados de biformes quando eu tenho tanto uma construção para o masculino quanto uma construção para o feminino. Masculino, feminino, tá certo? Então, eu tenho duas formas para designar o masculino e o feminino. Gente, olha só, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Essa relação não é tão importante, mas é sempre bom você saber. Principalmente quando o concurso exige aí um nível médio, não é? Nível médio geralmente cai, isso aí é fundamental também. Mas se você vai fazer um concurso de nível superior, essa relaçãozinha aí não interessa muito porque não cai. Mas é importante você saber isso aí, tá? Principalmente porque existem algumas construções as quais nós desconhecemos. Sabiam disso? Por exemplo, qual é o feminino de anfitrião? Aí você vai me dizer, anfitriã. Mas se eu for lá na minha gramática, ele também vai me dizer que anfitrioa está certo. Pois é, anfitrioa, não é? Então, algumas construções aí merecem um pouquinho de atenção, principalmente por conta do novo decreto que foi aí construído em cima das relações de feminino e masculino. Foi quando surgiu o nosso presidenta, tá certo? O presidenta agora passa a existir em nossa língua portuguesa. Cuidado com isso aí, tá bom? Continuando, vamos lá.
Alguns substantivos têm um único gênero, são chamados de substantivos uniformes. Esses substantivos uniformes são classificados em sobrecomuns, epicenos e comuns de 2 gêneros, tá? Quando eu falo em sobrecomuns, é porque eu terei um substantivo que determinará menino ou menina. Então, nesse caso, eu não vou ter uma construção para o menino, uma construção para a menina. Por exemplo, eu digo, a criança caiu do balanço. A criança pode ser masculino, não é? Pode ser um menino que tenha caído do balanço. Ou, a criança caiu do balanço. Foi uma menina. Então, quando eu falo criança, aí, este tipo de substantivo é chamado de substantivo sobrecomum, porque ele me remete tanto a um homem quanto a uma mulher. Ele foi a testemunha do crime. Olha só, a testemunha pode ser homem, pode ser mulher, tanto faz. Vítima, a mesma coisa. Não existe o vítima, existe? Existe o testemunha? Então, esses substantivos são chamados de substantivos sobrecomuns, tá bom? Continuando, vamos lá. Epicenos são aqueles que designam os substantivos em relação a animais, né? Os gêneros dos substantivos em relação a animais. Então, jacaré macho, jacaré fêmea, aranha macho, aranha fêmea, tigre macho, não é? Ah, professora, mas existe tigresa? Tudo bem, existe tigresa, mas eu também não posso dizer que existe o tigre fêmea, tá certo? Então, essa relação de macho e fêmea está diretamente relacionada aos substantivos chamados de substantivos epicenos. Eles aí nos remetem a animais, tá bom? Continuando, vamos ver. Comum de 2 gêneros, então eu terei artista para homem e para mulher, cliente, gerente para homem e para mulher. O que vai determinar aí o sexo, ou seja, o que vai determinar o que é o homem e o que é a mulher, é o determinante. Marca aí. O determinante é quem vai te dizer se é homem ou se é mulher. Então, o substantivo comum de 2 gêneros, ele é representado, né, por um núcleo e o seu determinante é que irá informar o sexo deste núcleo. Então, o artista, a artista. O cliente, a cliente. Continuando, vamos lá. Os nossos substantivos também flexionam em números, ou seja, singular e plural. Então, eu tenho pedra, pedras, tenho mar e mares. Bem como flexionam em graus. Eu tenho o grau aumentativo e o grau diminutivo. Um detalhe, o aumentativo ele pode ser analítico ou ele pode ser sintético. Ele pode ser diminutivo analítico, diminutivo sintético. Antes disso, vale chamar a atenção de vocês para um detalhe. Muitas vezes, o sufixo ão, por exemplo, não quer dizer que algo é grande. Isso aí implica a informação de dizermos o seguinte: existem substantivos que perderam a sua noção de aumentativos e de diminutivos, não é? Então, se eu disser assim, Maria é bonita, aí você olha para mim e faz, Maria é bonitinha. Então, esse bonitinha aí, não é porque Maria é pequenininha, mas é uma forma irônica de apresentar aí a construção. Então, nem sempre os nossos substantivos que se apresentam com sufixos de aumentativo ou de diminutivo executarão a função aí em relação ao grau. Eu posso te dizer que eu comprei um portão para colocar em minha casa. Quando eu mostro o portão é bem pequeno, não é? Mas não importa. Seja pequeno, seja grande, é portão. Esse ão aí não me dá mais ideia de aumentativo, tá bom? Atenção quanto a isso aí. Vamos lá. Os nossos graus, quando são chamados, então, de aumentativo analítico ou de aumentativo sintético, quer dizer o seguinte. Vamos anotar? Eu chamo de analítico. Anota aí para não esquecer. Quando eu irei acrescentar um adjetivo. Olha só. Casa enorme. Então, eu tenho o aumentativo analítico. Diminutivo analítico, casa pequena. Perceberam? Então, o que é o analítico? É o acréscimo de um adjetivo para determinar aí se houve a flexão em aumentativo ou em diminutivo. É o analítico. O que é que acontece com o sintético? Então, marca acréscimo de um sufixo.
Esqueceu o que é sufixo? Sufixo é aquele termozinho que a gente põe logo depois do radical, lembra? Então tá. Então vamos lá, material, vê aí. Olha só, aumentativo sintético, casarão. Olha aí o sufixo. Diminutivo sintético, casinha ou casebre, tá? Então essas relações aí, o que é que elas nos dizem? Aumentativo analítico, diminutivo analítico, acréscimo de um adjetivo. Perfeito. Aumentativo sintético, diminutivo sintético, acréscimo de um sufixo. Se liga nisso, tá bom? Continuando, vamos lá. Algumas observações importantes sobre os gêneros dos substantivos. Por que observações importantes? Preste bem atenção. Algumas construções, quando passadas para o feminino ou para o masculino, apresentam uma mudança de significado. Mas isso não quer dizer que seja somente em relação a gênero, pode ser em relação a número também, tá certo? Aí você me pergunta, professora, eu vou ter que decorar tudo isso aí? Não, não precisa decorar. Mas é interessante que você conheça, até para você falar em seu dia a dia, né? Ou então, mentalmente, né, corrigir aquela pessoa que está falando errado. Vocês já ouviram alguém falar, por exemplo, me dê 200 gramas de queijo? Pronto, 200 gramas de queijo? Está errado, não é? Porque a grama significa relva, significa, né, aí um tipo de planta que nasce rasteira. E o grama, aí sim, seria a questão do quilograma. Então, muitas construções aí, quando são alterados os seus gêneros, mudam os seus sentidos também. A mesma coisa acontece com o número, tá? Se eu digo as costas, eu estou falando de dorso. Quando eu digo a costa, eu estou falando do litoral. Então, é interessante que você saiba isso aí. Não se aperreie, não, nada de decorar, mas é interessante que você saiba, tá bom? Então, vamos lá, materialzinho, vamos ver. Mudança de gênero, então, quando eu digo que João foi o cabeça do motim. Ele foi o chefe, né? Agora, se eu digo que eu estou com a cabeça doendo, é a parte do corpo. Agora, uma questãozinha bem interessante, não tem nada a ver com a nossa aula aí, nessa questão de substantivo, só é uma informaçãozinha a mais. Quando nós nos referirmos ao nosso corpo, vocês sabiam que nós não podemos usar o pronome possessivo? Pois é, nada de dizer assim, estou com a minha cabeça doendo. Está errado, a norma culta não aceita esse pronome neste emprego, de jeito nenhum. Então, estou com a cabeça doendo. Torci o meu pé. Não, torci o pé, tá certo? Quando você fizer referência à parte do teu corpo, nada de aplicar o pronome possessivo, tá bom? Continuando, vamos lá. O capital, dinheiro. A capital, cidade principal. O crisma, óleo o sagrado, né? Aquele óleo santo. A crisma é a cerimônia. Olha aí o grama, a unidade de massa. A grama, a relva. O lotação, o transporte. A lotação, capacidade do veículo. O moral, estado de espírito. Estou com o moral baixo, estou com o estado de espírito, não é? Vamos lá. A moral, ética e por aí vai. Não se preocupe, você não tem que decorar isso aí. Mas é interessante que você saiba algumas construções, tá bom? Vamos lá, continuando. São palavras masculinas. Muitas vezes quando a gente fala, né, quando nós estamos fazendo referência a alguma coisa, aí você para e pensa, será que isso é masculino? Será que é feminino? De que forma eu vou saber isso aí? Eu vou ter que decorar? É interessante que você aprenda, tá? De que forma? Se eu não sei, lembra o dicionário? Lembra? Isso aí, recorre ao dicionário. Busca no dicionário ali como é que você pronuncia tal palavra, como é que aquela palavra se aplica, se é feminino, se é masculino, se pode ser os dois. Porque pode acontecer de você ter um substantivo e esse substantivo ser ou masculino ou feminino, tanto faz, tá bom? Vamos lá, continuando. São palavras masculinas as formas. O lança-perfume, o champanhe, tá? O guaraná, o dó, o apêndice. Agora, a apendicite é feminino, tá, gente? O clã, o eclipse, o tomate, por aí vai. São femininas. A omoplata, a comichão, a derme, a gênese, a libido, a alface, a couve, a sentinela, a cal, a dinamite, a faringe, por aí vai.
São tanto masculinos como femininos. Então, avestruz, o ou a. Diabetes, ou a. Laringe, ou a. Personagem, ou a. Um detalhe aí. Ainda existem alguns gramáticos que preferem a personagem, masculino e feminino, tá? Mas eu posso usar o personagem ou a personagem numa boa, tá bom? Continuando, vamos lá. O uso capião ou a uso capião. O asterisco aqui é para informar a vocês que é preferível a forma feminina, tá certo? Percebam, não há regras nessas construções. Então, você tem que saber, você tem que procurar o seu dicionário. Então, se você tiver alguma dúvida aí, vai à tua gramática. Agora, presta bem atenção. Lembrem-se de que o dicionário, ele vai te dar o significado, tá bom? Nada de procurar palavras em uma gramática, não. Se você quiser saber o significado, a forma de emprego, se é substantivo, se é adjetivo, recorre ao bom dicionário. Não esquece. Continuando, vamos lá. Plural dos nomes compostos. Agora sim, esse assunto é um assunto que a banca vai te cobrar, tá? Como é que você vai aplicar aí a construção do plural dos teus substantivos compostos? Aí você está se questionando, gente, e cadê o plural dos substantivos simples? Esse assunto não cai na tua prova. É interessante que você saiba, mas esse assunto não cai na tua prova. O que vai ser exigido exatamente como acontece o plural dos substantivos compostos. Aí sim, a atenção tem que ser dada, tá bom? Vamos lá? Material. Os substantivos e os adjetivos são genericamente chamados de nomes. Então, quando ele fala aí nomes, então eu te remeto a substantivo, te remeto a adjetivo e eu ainda vou te dar mais uma construção. Advérbio, tá? Então, são nomes, tanto os substantivos como os adjetivos, bem como os advérbios. Agora, por que não foi incluído o advérbio nessa construção? Porque os advérbios são palavras invariáveis, tá? Vamos lá. São genericamente chamados de nomes. Ambos podem ser formados a partir do processo de composição de palavras. Lembram disso? O processo de composição é você vai pegar um radical que existe na língua portuguesa, unir a outro radical que existe também na língua portuguesa, então dará origem ao substantivo ou adjetivo composto, tá? Continuando. O que que acontece? Mais uma vez, repito, tanto quando você fala em nomes, estes nomes remetem você a substantivo, a adjetivo ou advérbios. A palavra advérbios aqui, a construção não foi acrescida porque o advérbio não recebe flexão, tá bom? Cuidado com isso. Então, vamos lá. Quais são as regras de formação do plural dos substantivos compostos? A regra é bem fácil. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos definir aqui quem é quem, tá? Então, eu tenho banho-maria. Classe gramatical, certo? Eu tenho substantivo mais substantivo. Alto relevo, eu tenho adjetivo mais substantivo. Primeiro-ministro, eu tenho numeral mais substantivo. Pronto. Como é que se dá a formação do plural dos substantivos compostos? Gente, só posso levar ao plural, deixa eu trocar a letrinha aqui, a letra não, a cor. Só posso levar para o plural aquela construção que vier como um substantivo, um adjetivo ou um numeral, tá? Um substantivo, um adjetivo ou um numeral. Essas três construções recebem a flexão. O que é que isso quer dizer? Se banho-maria é formado por substantivo e substantivo, os dois vão ao plural. Então, eu terei como plural banhos, marias. Alto relevo. O adjetivo recebe plural. Eu já sei que o substantivo recebe plural. Então, altos relevos. Numeral mais substantivo. Eu sei que substantivo vai ao plural, então eu pluralizo o numeral. Plural de primeiro-ministro, primeiros ministros. Então, o que é que eu vou lembrar?
substantivo, adjetivo, numeral. São as 3 classes que, quando formam o nosso substantivo composto, receberão flexão, tá? Muita atenção. Substantivo, adjetivo e numeral, tá certo? Continuando, vamos lá. Aí você me pergunta, tá, professora, então, se eu estou trabalhando adjetivo, essa regra serve para adjetivo? De jeito nenhum, não mistura as coisas, tá? Continuando. Varia só a primeira palavra, ou seja, só a primeira palavra recebe o plural. Então, de que forma? Quando as 2 palavras são ligadas por preposição. Então, pé de moleque, pão de ló, plural. Olha só, pés de moleque, pão de ló, pães de ló. Vamos trocar a cor. Olha só, preposição, preposição. Eu acho que você deve ter percebido que não há mais o hífen, não é? Lembra da nossa aulinha de hífen? Então, o que diz a nossa nova regra ortográfica? Quando os nossos substantivos compostos forem ligados por preposição, por conjunção, o nosso hífen desaparece. Mantém-se o hífen se a minha referência for a nomes de animais ou a nossa referência for dada à nossa fauna e à nossa flora. Fauna, animais, né? Nossa flora, tá certo? Então, fauna e flora, mantém-se o hífen. Caso contrário, sai tudo, tá bom? Continuando, vamos lá. Agora, preste atenção quanto a essa regra. Quando se tratar de substantivos compostos, já começados pela preposição sem, todos os elementos ficam invariáveis, certo? Todos os elementos ficam invariáveis no plural. Professora, não entendi. Por que a senhora disse que todos os elementos ficam invariáveis no plural? Porque o plural é dado apenas para o determinante, olha só. Então, eu digo o sem terra e no plural, os sem terra. Os sem trabalho, o sem trabalho. Não esquece que este hífen aqui, ó, né, que compõe aí, que ajuda a composição do meu substantivo, ele, com a nova regra ortográfica, ele não saiu, tá certo, gente? Presta bem atenção. Então, repetindo a regra, quando se tratar de substantivos compostos, já começados pela preposição sem, quando levo o elemento para o plural, não é? Marcado, então, pelo determinante, os termos ficam invariáveis. Os termos, quando eu falo, é exatamente aquele formado pela preposição mais o substantivo, tá? Vamos lá. Quando a segunda palavra limita ou determina a primeira. Essa regra é uma regra que merece um pouquinho de atenção. Olha só. Quando eu falo em atenção, é porque, seguindo a regra geral, salário é um substantivo. Família também é um substantivo. Peixe é substantivo e espada é substantivo também, tá? Opa, deixa eu apagar aqui direitinho. É substantivo também. Então, seguindo a regra geral, o que vai acontecer? Se ambos são substantivos, ambos recebem plural. Mas aí, o que diz a nossa regra? Se o segundo determinar o primeiro, apenas o primeiro vai ao plural. Devido a essa construção, aliás, devido a estas construções, né, houve aí o impasse. Então, os gramáticos decidiram fazer o seguinte: uma regra ou outra regra, ou seja, ambas estão corretas. Não entendeu? Vamos ao material, bora ver. Se eu quiser simplesmente flexionar o primeiro, eu posso. Então, eu digo salários, família. Mas, se eu quiser seguir a regra geral e flexionar os dois, salários, famílias, também está correto. Peixe e espada. Então, seguindo a regra, peixes, espada. E a geral, peixes, espadas. Tá bom? Então, lembra, se o segundo substantivo, se o segundo termo determinar o primeiro, apenas o primeiro flexiona, ou então os dois, tá? Na próxima aula, a gente continua esse assunto. Até mais!